E aí, bom, galera, deu um problema aqui na filmagem, tive que recomeçar tudo de novo. Então vamos lá. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, voltei novamente aqui com novas dicas de filmes para vocês aqui no canal, né? Pesquisei muito mais filmes para vocês, né? Me desdobrei na internet para pesquisar filmes para vocês assistirem, filmes antigos, filmes novos, vários filmes para vários gostos, estilos de pessoas, né? Para não haver, né, julgamento. Então pesquisei vários estilos de filmes, vários gostos de filmes, né, para vocês assistirem aqui no canal, filmes maravilhosos, filmes muito bons, né? Então vamos começar as nossas dicas daqueles filmes que todo mundo gosta de assistir, né? Então é isso aí, galera. Então vamos lá. O Mistério do Gato Chinês, O Mistério do Convento, O Mistério da Palavra Cruzada, O Mistério da TV, Olhos na Floresta, A Maldição da Floresta, A Maldição da Chorona, O Mistério da Costa Chanel, A Monja, A Maldição do Lago, A Maldição da Freira, A Maldição do Espelho, A Maldição do Filme, A Maldição dos Mortos-Vivos, A Maldição do Anel, A Maldição de Samantha, A Maldição da Bela Adormecida, A Maldição de Maia, A Maldição do Poço, Malevolente, A Maldição de Rose, A Árvore da Maldição, A Maldição do Rio, A Maldição do Orfanato, La Llorona, Xibalba, A Maldição do Dragão, A Maldição da Noite, A Maldição da Sereia, A Maldição da Lemora, O Abismo do Medo, Monster Dog, A Maldição do Pé Grande, Lua Negra, A Maldição do Tigre, A Maldição Viral, a Lâmina da Morte, Maligno, Caraíba, Não Sou Mais Eu, A Maldição das Raízes do Terror, Enforcados, Filme de Tiradentes, Felen, o filme de Agatha Christie, Meu Querido Elfo, Blonde Relique, A Maldição da Ponte, Atacã, A Maldição da Múmia, o filme da Moreninha, o filme do Sete Anões, o filme de Quincas Borba, o filme do Gato de Botas, o filme do Garfield, o filme da Garota do Penhasco, o filme A Seleção, o filme O Segredo, Labirinto Fauno, o filme O Vento Levou, Orgulho e Preconceito, O Sol é para Todos, A Caixa de Pássaros, Por Lugares Incríveis, Alice no País das Maravilhas, A Sociedade, Todo Dia, A Revolução dos Bichos, A Madame, Duna, Miss Peregrine, A Cidade dos Ossos,
o filme do Zé do Caixão, o filme da Cadeia de Alcatraz, O Chamado da Morte, A Hora da Morte, Além da Morte, O Prisioneiro da Morte e O Nome da Morte, O Sono da Morte, Após a Morte, A Morte Súbita, A Época da Morte, A Morte de Reives, Página da Morte, A Morte no Lago, O Trem da Morte, A Morte Limpa, Morte no Rio Nilo, A Morte do Rei, A Radada Sua Morte, A Morte Australiana, A Morte no Jardim, A Morte e a Vida de Charlie, A Carona, A Morte às 6 da tarde, Morte Negra, Naruto, Pokémon, Minha Vida, Morte Sangrenta, A Morte no Everest, Até a Morte, O Lago da Morte, Depois de Partir, Morte Transparente, Malas Artes, A Morte Me Persegue, Aqueles que Desejam a Minha Morte, A Morte Cansada, Morte Instantânea, A Sentença de Morte, Além da Morte, Entre a Morte, Morte ao Sol, A Morte Anda a Cavalo, Morte na Neve, Morte por Encomenda, A Morte por Covarde, Marcado para Morrer, A Morte à Experiência Feudal, A Morte do Caixeiro Viajante, Acusado de Morte, o filme do Paulo Coelho, Não Pare na Pista, O Alquimista, O Caminhoneiro Santiago, O Continente, O Último Poema, O Carteiro e o Poeta, O Poema Imperfeito, O Segredo do Lago, A Casa do Lago, Amazon Mirror, O Lago Perfeito, Pânico no Lago, O Mistério do Lago, O Estranho Lago, O Silêncio no Lago, Meu Monstro de Estimação, O Lago dos Tubarões, O Lago Azul, Relatos de um Mundo, O Fim do Mundo, O Farol do Mundo, A Violência Gratuita, Dias de Violência, O Tempo de Violência, Abra os Olhos, O País da Violência, A Escola da Violência, A Marca da Violência, Atos da Violência, Tempo de Violência, A Violência por Acidente, Violência Máxima, A Cidade da Violência, A Semente da Violência, O Rastro da Violência, Desmundo, O Legado da Violência, O Dia da Violência, A História Real, Lutero, O Triunfo, Uma História de Amor e Fúria, O Contador de História, A História de Ruth, A História Oficial, A História do Mundo Parte 1, Leon, A História Sem Fim, A História da Caverna dos Sonhos Esquecida, O Jardim Secreto, A História da Vida, A História Obscura, O Sonho da Liberdade, A História A2, O Cinema na Margem, A História do Amor, Fazendo meu Filme, A História e as Últimas Horas de Hitler, O Amor é Filme, A História de um Massacre, A História da Minha Morte, A Outra,
A noiva do diabo, ofrenda à tempestade, dentro da tempestade, tempestade, planeta 577, a fúria, filhos de uma tempestade, tempestade do século, tempestade do mar, a última tempestade, tormenta tempestade, tempestade do gelo, a força da natureza, a tempestade da areia, tornado, no limite do amanhã, hora decisiva, tempestade branca, vidas à deriva, tempestade no deserto, a destruição final, roubo nas alturas, roubo sem saída, assalto ao Banco da Espanha, em ritmo de fuga, o grande roubo, o roubo ao Monte Carlo, assalto de risco, o último golpe, roubo a banco, o último assalto, roubo de sigilo, o roubo à taça, roubo à máfia, um roubo de risco, um roubo de arte, o grande assalto, o roubo do bem, o roubo da imob, a fraude, a arbitragem, a marca da mentira, o mago das mentiras, anônimo, o primeiro mentiroso, uma doce mentira enganosa, uma doce mentira enganosa,